Oi pessoal, aqui é o André Lanucci, eu sou evangelista líder da Embarcadero e hoje eu estou aqui para falar sobre DataSnap Connector para dispositivos móveis. A partir do Delphi XZ, nós implementamos a capacidade do DataSnap se conectar a outras plataformas. Inicialmente, ele estava preparado para disponibilizar os serviços para JavaScript, PHP, .NET, Delphi e C++. No Delphi XZ2, nós introduzimos o DataSnap Mobile Connectors, que foi a extensão dos conectores para as plataformas móveis. E o DataSnap Connector nada mais é que um framework que vai permitir de forma muito mais fácil acessar os serviços REST que estão nos seus servidores DataSnap. Todos os seus server métodos em um servidor que tenha servidor DataSnap que esteja habilitado o suporte a REST, vai se transformar em serviços REST. E a partir daí, você pode acessá-los através de protocolo HTTP ou HTTPS. Com isso, o DataSnap Connector traz o framework que facilita e muito a conexão a esses serviços. Você vai poder executar server métodos de uma forma tão fácil quanto você executa nas suas aplicações desktop ou nas suas aplicações web. O Mobile Connector está disponível para os servidores DataSnap desenvolvidos em Delphi ou em C++. Agora vamos ver por que Mobile Connectors. Primeiro é que quando você tem o seu software hoje desenvolvido, e principalmente softwares que já foram desenvolvidos há muito tempo, você tem um grande volume de informação em que o seu cliente quer ter acesso. E hoje o seu cliente não acessa essa informação somente da sua aplicação desktop ou de uma interface web. Hoje o seu cliente tem diversas formas de acesso a essa informação. Pode ser o telefone, pode ser um tablet, ou seja, tem uma diversidade de dispositivos muito grandes. E muitas das vezes você tem aí várias plataformas, linguagens para se desenvolver. Muitas das vezes você tem que aprender uma linguagem nova para desenvolver, por exemplo, para Android, que você tem que usar Java ou C++, ou você passa isso para uma outra pessoa, um terceiro, em que ele vai ter que integrar essa aplicação móvel com os seus serviços, com as suas regras de negócio. Se você tem aí suas regras de negócio e servidores DataSnap, você pode disponibilizar essas regras de negócio como interface REST e passar para quem for desenvolver somente a interface que eles têm que utilizar para acesso. Então isso vai levar aí uma facilidade muito grande para você integrar outras aplicações com o seu ambiente e assim criar novas formas de acesso à informação para o seu cliente. Além disso, é uma forma de levar o estilo Delphi para outras plataformas. Quando eu falo estilo Delphi, por quê? Porque vocês vão ver aqui que tudo que a gente faz, a gente vai utilizar as interfaces REST, vai utilizar a linguagem Delphi e vai utilizar grande parte do DBExpress Framework. E quando você for, por exemplo, com o Connector, utilizar uma aplicação em Android para acessar o seu servidor, acessar a sua regra de negócio, essa pessoa que for desenvolver, se ela já souber Delphi, ela vai se sentir muito mais familiarizada para acessar os métodos e, por exemplo, ler um cursor que vai ser uma classe DBXHeader e assim por diante. Então isso vai facilitar muito. O DataSnap Connector, ele suporta 4 diferentes plataformas. A primeira é Android, onde você terá as interfaces de acesso aos seus servidores, aos seus server métodos no seu servidor Delphi C++, e essas interfaces vão ser geradas em Java ou para Android ou para BlackBerry. Além disso, você pode gerar para iOS, e nesse caso será gerada em Objective-C, e também para Windows Phone, onde você vai poder acessar aí através de C# ou Prisma. E em breve, através do Delphi XZ2 Update 4, você estará gerando aí classes proxies para FreePascal através dos Mobile Connectors. A comunicação entre o device e o servidor ela é feita através de HTTP ou HTTPS. É 100% baseada em REST e o envio das informações é através de objetos JSON. Mesmo que você não esteja utilizando explicitamente um tipo JSON, a conversão que vai ser feita pelo framework vai ser através de objetos JSON. E isso é muito bom, por quê?
Porque você não tem que ficar manipulando objetos JSON o tempo todo, ou seja, as classes proxy, elas abstraem aí isso tudo para você, e a complexidade, ou o que não é tão complexo assim também, vamos dizer, mas facilita muito você não ter que trabalhar com os objetos JSON a todo tempo. Quando a gente faz o envio e recebimento de objetos JSON, essa conversão é feita implicitamente pelo framework. E uma coisa muito importante as pessoas sempre perguntam, se eu envio um objeto JSON do meu servidor Delphi, por exemplo, um objeto cliente, cliente, para o lado do dispositivo aí, o que eu vou receber na ponta? Você vai receber um objeto JSON, você não vai receber um T-cliente nesse caso. Por quê? Porque não existe um Marshall e Unmarshall automático entre plataformas e linguagens diferentes. Ou seja, nesse caso, você teria que fazer manualmente, utilizando Reflection, que esse seria o jeito correto, que a partir do momento que eu recebesse esse T-cliente no formato JSON, eu teria que fazer a conversão dele para um T-cliente em Java, ou um T-cliente em C#, em Prisma e assim por diante. Quando os objetos são quando são plataformas nativas, eu estou falando Delphi com Delphi, Delphi com C++, nesse caso a própria RTL faz o Marshall e o Unmarshall para você, ou seja, a conversão é feita pelo próprio framework. Agora, no caso de plataformas com linguagens diferentes, isso tem que ser feito, você tem que implementar, o que não é tão difícil também. E, na verdade, você pode fazer essa implementação para você ter um código mais amigável de se manter, né, para ser mais legível. Vai ser muito melhor você ler, por exemplo, T-cliente, em vez de ficar fazendo parser do objeto JSON e ler propriedades através de valores strings ou coisas do tipo. Tá? O suporte a JSON está disponível em todos os devices que são suportados pelo Mobile Connector, então você não tem aí nenhuma limitação do que pode ou não pode fazer com JSON. Com relação à implementação dos server métodos, vocês podem ficar tranquilos, porque vocês vão continuar desenvolvendo suas regras de negócio no servidor Delphi C++ e vai continuar usando a própria linguagem. Não existe nenhuma mudança drástica ou algo tão especial que você tem que fazer para que os dispositivos móveis conectem ao seu servidor. É importante lembrar que as chamadas aos seus métodos no servidor são feitas através de REST, e REST ele é stateless, ou seja, toda e qualquer chamada você está abrindo uma sessão nova no servidor. Não existe a persistência do seu dado a partir do momento que você finaliza o request. Ou seja, eu chamo um método no servidor, executo o que eu quero, tenho um retorno. Se eu faço uma segunda chamada, aquilo que eu tinha no servidor já não está mais lá, né? Aquilo que estava em memória. Por quê? Porque a chamada é feita, ela abre uma nova sessão. Existem formas e você pode implementar uma sessão para isso, se você quiser. Mas isso foge ao padrão que o REST estabelece, que é ter chamadas stateless. Ok? Então, fica a seu critério. Se você quiser ter implementação de sessão, aí eu diria para você fazer uma chamada a um outro servidor por TCP/IP, por exemplo, onde você tem aí toda a persistência de sessão no servidor da Snap, ou através de chamadas HTTP que não estejam aí passando pela interface REST. Ok? Mas é bom lembrar isso. E quando você estiver desenvolvendo para os seus server métodos e pense que aquela regra de negócio que você está fazendo, o resultado, o que você vai retornar, pense também que você vai retornar essa informação para o dispositivo móvel e não para um desktop. Porque muitas vezes o que a gente pode fazer com uma aplicação desktop não necessariamente é a mesma coisa que pode se fazer numa aplicação mobile. A quantidade de dados que nós manipulamos em uma aplicação desktop, em uma tela, é certamente muito maior, ou pode ser muito maior do que um dispositivo móvel. O dispositivo móvel, apesar de todos os avanços em tecnologia, ele ainda tem suas limitações, né? O que não acontece num ambiente desktop. Então, você pode até ter o mesmo método que uma aplicação desktop chame e uma mobile chame. Mas, por exemplo, eu não vou enviar para um dispositivo móvel 30, 40 mil registros, porque não faz sentido. Eu vou enviar exatamente aquilo que o usuário precisa. Né? E sempre pense, lembre, né,
tudo que você está trafegando, mesmo que você não esteja fazendo a conversão, vai ser JSON, ok? Outra coisa que eu quero falar também é sobre Server Methods e dados, né? Dados que venham de um banco de dados. Então, por exemplo, num desktop, né, uma aplicação nativa desktop, você utiliza aí Client Dataset para manipular os registros. Isso você não vai usar nesse momento na sua aplicação mobile. O que você vai usar em mobile vai ser um DBX Header, que você vai ter um conjunto de registros. E na hora de fazer a atualização desse conjunto de registros, você vai ter um outro método, o qual você vai passar um array, ou você vai passar parâmetros para atualizar, inserir, deletar, ou atualizar um determinado registro. Diversas classes que vocês têm no DB Express Framework são parte do DataSnap Connector. Então, use essas classes. Por exemplo, o DBX Header, que é um tipo de DB Express Framework, ele está disponível em mobile. Por debaixo, o que acontece com o framework, o que é? Quando eu falei, estamos trafegando JSON, ou seja, eu quero trazer uma lista de registros. Essa lista de registros, ela vai ser, na verdade, um array de conteúdo, de conteúdo JSON, né, de strings em JSON. Okay? Só que, quando você for escrever seu código na plataforma móvel, você vai ter lá o DBX Header e você vai dar um next. Você não vai ficar iterando através de 0 até a quantidade de itens que você tem no array. Você vai usar os mesmos métodos que você usa no DB Express Framework. Então, se você é um desenvolvedor Delphi e você está usando uma outra linguagem, vai ser muito mais fácil para você. E se você for um desenvolvedor Java que está recebendo essa interface, vai ser fácil também porque você vai ter ali todos os métodos disponíveis. E o desenvolvedor Delphi vai poder te ajudar de uma maneira muito mais fácil a saber quais são os métodos para você navegar através do cursor, quais são os métodos para você pegar o valor de uma coluna e assim por diante. Quais são os passos para você utilizar aí o Mobile Connectors? Primeiro quando você estiver criando seu servidor DataSnap, você tem que habilitar o protocolo HTTP, e se você quiser fazer as chamadas através de uma conexão criptografada, você vai aí utilizar HTTPS, tá? O wizard para a criação de servidores DataSnap te possibilita habilitar HTTPS. Além disso, tem uma opção que é habilitar o Mobile Connectors. E a partir do momento que você habilita o Mobile Connectors, ele vai criar todas adicionar todos os componentes para habilitar o mobile, que um deles é o Proxy Dispatcher, que vai ser parte dessa aplicação, e ainda vai também criar aí os diretórios com as páginas HTML e JavaScript para você fazer teste dos seus métodos que você está criando no servidor sem ter que criar uma aplicação cliente. Então esse é o primeiro passo. Quando a sua aplicação for criada e você vê que tem um novo componente lá que é o Proxy Dispatcher, esse Proxy Dispatcher é um componente que vai permitir a você, desenvolvedor, baixar as classes proxy do servidor ou gerar através de linha de comando. Então esse novo Proxy Dispatcher, ele basicamente ele gerencia as requisições HTTP que são feitas para esse proxy específico. Quando você cria a aplicação, inicialmente, você vai ter esses diretórios aí, ó, um diretório para cada plataforma suportada. Então você tem aí C# para Windows Phone, Java para Android, Java para BlackBerry e Objective-C para iOS. E no Delphi Z2 no Update 4, você vai ter aí duas pastas que vai ser FreePascal para iOS 4.2 e FreePascal para iOS 5.0. Dentro desses diretórios tem um monte de classes estáticas que são obrigatórias, que o framework utiliza. E essas são as classes aí que encapsulam toda a transformação de objetos JSON e assim por diante. E existe um arquivo que é o dsproxy. A extensão da linguagem que você está utilizando, que ele tem as interfaces aí que são geradas a partir dos seus métodos do servidor. Então, todos os métodos classes que você tem lá no servidor disponibilizadas e os métodos públicos, ela vai gerar a interface cliente para fazer a chamada dessas classes. Então, é isso que você vai ter aí no seu servidor. Quando você compilar a aplicação, debaixo do diretório da aplicação vai ter sempre o diretório proxy lá.
Para gerar essas classes proxy, você pode fazer de duas formas. Executar a linha de comando Win32 Proxy Downloader e passar os parâmetros e apontar onde você quer gerar. Ou você pode chamar o seu servidor através de um browser, passando o host, a porta, barra o diretório proxy e o nome do device, que é, na verdade, o nome do diretório onde tem o proxy.zip. Quando você faz isso, você faz o download de toda a interface cliente para que o seu usuário consiga, o seu desenvolvedor consiga ter acesso, criar uma aplicação que utilize essas interfaces já prontas. Então, essas são as formas que você tem aí de obter. E aí, dentro desses arquivos, que são um zip, você vai ter as classes geradas para Java, C Sharp, Delphi, você pode utilizar Delphi Prisma para utilizar as classes através de C Sharp, vai ter iOS e, como eu comentei, Free Pascal. E mais as outras classes que já foram mencionadas aqui, que são as classes estáticas necessárias aí para o framework. Por exemplo, se for em Java, a classe proxy em Java vai ser basicamente isso aqui. Eu tenho uma classe no servidor chamada serverMethods1, tserverMethods1. Tem uma série de métodos. Aqui eu tenho o EchoString, o metadado do EchoString, que na verdade me retorna aqui todo o metadado para esse método. E nessa classe aqui você pode passar um objeto RESTConnection quando você instancia, que é esse objeto que vai fazer a chamada ao servidor. Nela vou ter, por exemplo, eu tenho no servidor um método EchoString, e aqui é como esse método EchoString vai ser representado em Java. Ok? Aí você tem a classe DS RESTConnection, que ela encapsula todas as propriedades e métodos necessários para conectar o servidor. Então, se você quer chamar um método, como é que você vai fazer? Se em Java você vai escrever, instanciar a classe de conexão, passar o host, a porta, o protocolo. Se o servidor tiver usuário e senha, for obrigatório, você vai ter um método username e um método setPassword. E aí você vai instanciar a classe do servidor, passar a conexão e chamar o seu método. E capturar o retorno. Esse retorno pode ser vários tipos. Ok? Quando você coloca tudo isso num contexto e visualiza o todo, o que acontece aqui? O que acontece é, eu tenho o servidor DataSnap, que pode ser Delphi, C++, posso fazer todos os testes do server method através de uma interface web que o próprio servidor gera automaticamente a cada vez, atualiza as interfaces a cada vez que você compila e roda. Ele disponibiliza o proxy para que você possa criar clientes para o Windows Phone, para iOS, BlackBerry e também Android. Aqui é o Android, aqui é iOS, aqui BlackBerry e aqui o Windows Phone. Com isso, né, você tem aí as regras de negócio totalmente centralizadas, uma plataforma aberta que te permite fazer a integração aí com outras plataformas de uma maneira super fácil. Vamos ver aqui, eu tenho alguns exemplos na prática, como é que isso funciona e o que você pode fazer. Aqui eu tenho a minha IDE do RadioStudio XZ2 e eu vou começar mostrando aqui primeiro como criar um servidor e depois eu vou trazer um servidor que eu já tenho aqui com alguns métodos implementados para a gente não ter que escrever todos os métodos. Então você já tem um wizard aqui na criação de projeto, que é o DataSnap REST Application. Quando você começa a criação do projeto, a aplicação pode ser um executável, ou seja, uma aplicação VCL, ou um executável que é simplesmente uma aplicação console, e você pode criar como um SAP e fazer o host dessa aplicação em um servidor IS. Você define qual é a porta, nesse caso aqui está dizendo que a porta já está em uso porque eu tenho um servidor rodando aqui, deixa eu derrubar ele, agora está ok. Geralmente o default que a gente usa é a porta 8080, e se você quiser habilitar HTTPS é só marcar aqui. Nesse caso eu não vou usar HTTPS. Aqui eu tenho algumas opções que são alguns recursos do DataSnap. Eu quero habilitar o Mobile Connectors e eu vou pedir para ele criar uma classe de exemplo aqui só para teste. Essa classe vai ter como ancestral DS Server Module, que vai ser um Data Module, e onde você quer gerar o projeto. Quando você faz isso, ele está gerando aqui a sua aplicação, você pode iniciar o server aqui através desse formulário, pará-lo, e pode abrir o browser aqui diretamente
como um atalho. Você tem aqui a sua classe no servidor, onde você vai disponibilizar esses dois métodos aqui, o EchoString e o ReverseString, e no WebModule Unit, que é um Web Module, eu tenho aqui o meu servidor DateSnap, o HTTP Web Dispatcher, que é basicamente o meu transporter, e aqui vai ser a porta que eu vou utilizar para acessar esse servidor, vai ser a 8080, que vai ser configurada dinamicamente, de acordo com o método que está aqui, o Start Server. Você pode já ver aqui, ó, que ele tem essa propriedade fServer, que na verdade ele é um IND HTTP Web Broker Bridge, que ele está basicamente fazendo um bridge aqui através do IND, tá ok? E aí você pode ver que nesse servidor ele vai pegar aqui qual é a porta que você está passando, tá ok? Além disso, eu tenho aqui algumas páginas de exemplo, e o principal é que o proxy, esse projeto, você vê que ele tem aqui alguns arquivos JavaScript e algumas páginas HTML de template aqui. Essas páginas vão ser utilizadas para executar o projeto dinamicamente. Então, por exemplo, tem aqui algumas imagens, um CSS, que é basicamente para montar a página HTML, e vocês vão ver que, a partir do momento que eu executo o projeto, toda vez que eu executar o projeto, ele vem aqui e verifica se o arquivo serverfunction.js, que é o arquivo JavaScript, é o mesmo do que eu tenho aqui na máquina. Se ele precisar de uma atualização, ele vai definir aqui qual é o diretório onde eu quero gerar as interfaces em JavaScript e vai chamar o método write. Isso quer dizer que eu posso gerar a interface para JavaScript utilizando o componente. E eu posso gerar para as outras plataformas aqui também, ó, Objective-C, Java, Delphi, C++. Então você pode, o que a gente utiliza para gerar, você tem como componente aqui disponibilizado. Tá? Isso aqui é a estrutura do servidor. Eu vou abrir o meu servidor, que ele basicamente é a mesma coisa que essa aplicação, só que eu implementei aqui alguns métodos. Tá? E eu estou fazendo isso para não ter que implementar todos os métodos de novo. Olha, é a mesma aplicação, o Web Module está aqui, e essa aplicação ela tem aqui os dois métodos de exemplo que foram gerados, ó, o EchoString e o ReverseString. Deixa eu executar esse servidor aqui para você ver como ele vai funcionar. Eu vou compilá-lo aqui como o Win32, poderia compilar como 64 bits. Abro aqui no browser, tenho aqui o Server Function, e eu tenho aqui todas as classes de administração do DateSnap, são classes de metadata, e eu tenho aqui os métodos disponíveis no server. Então esse aqui, ó, eu passo aqui Delphi, executo e ele me retorna Delphi. O que esse método faz aqui basicamente é o quê? Retornar a string que você passou. Eu tenho um outro que é um reverse string, que ele basicamente faz o quê? Eu passo uma string e ele faz o reverso dessa string. Veja, Delphi, e isso aqui é um formato JSON. Então aqui na implementação, reverse string, ele faz o reverso. Agora vamos dizer que eu tenho um método somar aqui também, que esse aqui fui eu que criei, uma função lá no server, e ele faz a conta e x mais y, tá ok? Agora eu quero dizer o seguinte, eu quero implementar um método novo, e eu quero que esse método esteja disponível para fazer teste. Então vamos chegar aqui, vou criar um método multiplicar, onde eu tenho xy, integer, e retorna um inteiro. O result disso é x vezes y. Então vamos executar de novo, tá ok? Vamos iniciar o meu servidor, meu protocolo HTTP, vamos no server function, e eu tenho multiplicar aqui. Quando eu passo isso, eu tenho o resultado aqui 200, tá ok? Por quê? Porque o que aconteceu aqui é o arquivo server function foi atualizado, só que não foi esse server function que está aqui. Quando você compila a aplicação, o Delphi ele gera um diretório que é o Win32, que é a plataforma que eu estou, no caso que é o debug, e eu venho aqui no JS, e você pode ver que o arquivo server function aqui, ele tem o método multiplicar, e eu estou acessando de JavaScript. Então eu tenho aqui a forma de execução, né, eu passo o parâmetro
x e y, e ele me retorna um parâmetro, que é esse result array, e retorna esse valor para a aplicação cliente. Então, até aqui tudo bem, é assim que você implementa. Agora, eu quero retornar registros do banco de dados, eu quero inserir registros no banco de dados. Então, o que eu fiz aqui foi colocar uma conexão DB Express no meu servidor. Tá? Eu estou acessando aqui essa base de dados. E eu criei dois métodos, getCountries, que me retorna uma lista de registros, que é basicamente toda a tabela de países. E aqui o que eu faço é basicamente abrir uma conexão com o banco de dados, crio um command, que é um TSQL query mais baixo nível, faço um select, e se a OSQL não está preparada, eu chamo um prepare, executa a query. O execute query retorna um DBX header. E aí eu retorno esse DBX header. A partir do momento que todo o header foi transferido para o lado cliente, essa instância aqui do DBX header é destruída automaticamente pelo servidor. Quando eu executo aqui essa aplicação, o servidor está rodando já, então vamos só abrir o browser aqui, e eu chamo getCountries, ele me retorna eu não tenho parâmetro para passar, só tenho o retorno. E o retorno aqui é todo esse resultado aqui, as colunas e o valor de cada registro aqui da tabela país. Quando o outro método que eu implementei foi o insertCountry, ou seja, eu passo o nome do país, a moeda, e eu tenho um parâmetro que é o erro, que é um output, ou seja, a função retorna true ou false se executou, e se houve um erro, ele me retorna como output o erro. Então o que eu faço aqui é, abro a conexão, crio um command, tenho aqui o SQL, formato isso aqui bonitinho, executo, destruo, e ao final eu simplesmente pego aqui e se houve um erro, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar retornando a mensagem, a exceção aqui para essa aplicação, para essa variável. Okay? Então, se o usuário quiser saber exatamente qual foi o erro, ele vai ter a mensagem de erro aqui. Então, o que acontece aqui? Eu tenho aqui o insertCountry, e eu vou inserir aqui xxx, moeda xxx, ele executou, erro, não tem nada no erro, result true. Se eu executar o getCountry, você vai ver que tem um xxx aqui, e se eu executar de novo aqui esse método, ele vai trazer uma mensagem de erro. Por quê? Violação de primary key e ele não inseriu. Então, tá ótimo, tá funcionando exatamente como eu quero. O importante aqui é mostrar que tudo isso que você faz, você testa no próprio servidor. Você não precisa criar um client para isso. Então, o nosso server aqui, ó, tá pronto e pronto para funcionar. E agora eu posso simplesmente criar a aplicação mobile e vamos ver como é que eu gero as classes proxies para Android. Eu tenho uma aplicação Android aqui e vamos ver como essa aplicação Android acessa esse servidor. Antes de ir na minha aplicação Android, eu vou mostrar para vocês aqui como é que você pode fazer o download e gerar as suas classes proxies através de linha de comando. Então, vamos aqui deixar o servidor rodando, preciso do servidor rodando. Tenho que inicializar este servidor. E eu vou aqui na linha de comando e eu vou fazer isso aqui. Ó. Eu tenho o Win32 Proxy Downloader aqui, que eu vou... E eu tenho o parâmetro, que é o meu servidor, qual a linguagem que eu quero. Nesse caso aqui, ó, o nome da linguagem, lembra que eu comentei lá, vamos ter os diretórios proxy abaixo da sua aplicação. Então é só você chegar aqui, pode ser, esse aqui já são os defaults, mas eu posso chegar aqui e escolher que eu quero gerar para C# Silverlight. Então, se você quer gerar para C# Silverlight, você coloca aqui no Language e você fala que o seu diretório de output vai ser WP7. Vamos ver se ele vai gerar lá. Tá? Teoricamente, tem que ter gerado. Eu vou chamar aqui o diretório WP7 e aqui eu tenho todas as classes estáticas
mais a classe, o dsproxy, que foi gerado. Aqui você vai ver, por exemplo, que minha classe chamava tserver método 1, foi gerado tserver método 1. Eu tenho aqui o método, vamos chamar o método multiplicar, ele está aqui. O método multiplicar, ele está aqui, ó, parâmetro x, y. Eu vou explicar depois exatamente por que tem os dois parâmetros de callback, no caso para o Windows Phone. Vamos fazer uma outra coisa aqui, que é gerar para Android. E eu vou mostrar aqui também o código em Java que foi gerado. Então, nesse caso aqui da Server, aqui vai ser Java Android, o diretório. Vamos aqui no PR Java. Não foi gerado no diretório correto. Aqui eu tenho que... vamos tirar aqui Java Android, agora sim. Aqui eu tenho Java Android. Aqui é a estrutura do package em Java. Aí eu venho aqui no meu dsproxy, abro, e você vai ver que aqui eu também tenho o método multiplicar, por exemplo. Vamos localizar ele aqui. Já passei. Deixa eu procurar ele aqui de novo. Aqui está, parâmetro x e y, e ele retorna uma exceção. Você vai ver aqui que o meu parâmetro de retorno, ele não está aqui nesse caso. Eu vou explicar onde é que ele está e como funciona em Java. Existem as particularidades de cada plataforma e nós respeitamos isso. O método getCountry está aqui e assim por diante. Ou seja, você pode chamar através da linha de comando, ou você pode simplesmente abrir o browser, que é o que eu vou fazer aqui agora. Vamos aqui abrir o browser aqui. Eu posso colocar aqui proxy javaandroid.zip e ele vai gerar aqui para mim um zip, fez o download de um zip, onde eu tenho todas as classes. E isso para cada plataforma você pode fazer sem nenhum problema. Então é um negócio muito fácil. Vamos ver agora a minha aplicação Android. Android você desenvolve com Eclipse. Eu vou mostrar como é que eu acesso, como é que eu faço tudo funcionar no mundo Java, conversando com o meu servidor DataSnap. Eu não vou criar a minha aplicação do zero, tá ok? E isso é simplesmente porque vai tomar muito tempo. E eu vou mostrar para vocês aqui já uma interface que eu criei, que eu desenvolvi um layout aqui na minha aplicação Android. Como é Eclipse e Java demora um pouco para carregar, né? A gente que está acostumado com Delphi, que as coisas são nativas, são extremamente mais rápidas. E no mundo de código gerenciado você tem que esperar um pouquinho mais, que é o caso aqui. Então aqui eu tenho essa interface, onde eu passo aqui o nome do país, o nome da moeda, eu tenho o botão Insert, que é para fazer a inserção desse registro no server, e eu tenho aqui um refresh, que vai trazer a lista de países que eu tenho lá no servidor. Na minha implementação aqui no método, eu tenho aqui ó, o com.embarcadeiro.javaandroid, que é a minha classe proxy, que foi gerada, e eu já gerei, e eu tenho um método aqui, os dois métodos InsertCountry, o getCountry está aqui, e eu tenho o InsertCountry também, tá? E o InsertCountry, deixa eu localizar o InsertCountry, vocês vão ver que ele tem aqui ele está, InsertCountry. O InsertCountry aqui, vocês vão ver que quando eu gerei, eu passo o país, passo a moeda. Lá no Delphi, o InsertCountry tem um parâmetro country e currency, que é o país e a moeda. Só que eu tenho um parâmetro de output, que é o retorno. Em Java, este parâmetro, onde ele vai estar representado? O meu método InsertCountry não retorna boolean no Java, ele retorna um objeto InsertCountry. E este objeto InsertCountry
Deixa eu mostrar aqui qual é a definição dele. Ele está... Vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+F aqui. Ele tem dois atributos, que na verdade seriam as propriedades, que é a propriedade, o parâmetro de saída error, e o valor que foi retornado, que seria o valor da minha função. Então eu checo esse valor erro, e se tem um erro, eu vejo a propriedade error do objeto InsertCountReturns. Isso é como funciona em Java. Se tem algum parâmetro, algum método que vai requerer mais de um valor de saída, o proxy, o que ele faz? Ele pega o nome do método, mais a palavra returns, cria um objeto e os valores de retorno vão ser especificados nas propriedades desse objeto de retorno. Então é assim, esse é o partner que a gente utiliza. Então vamos agora ver o seguinte, quando eu estou aqui na minha interface XML e eu clico no botão Insert, eu tenho um método aqui, que esse aqui é o onCreate do meu formulário em Java, em Android. E eu basicamente aqui eu implementei dois listeners. Um para o botão Insert, que seria o onClick do botão Insert, e o onClick do botão Refresh. O onClick do botão Insert chama o método Insert, e neste método Insert eu crio uma conexão REST. Eu tenho um objeto aqui, um getConnection, que neste caso aqui cria a conexão, vocês estão vendo aqui embaixo, tem o IP da conexão, nesse caso aqui, ó, vamos conferir se o meu IP é exatamente esse, é 254.131, não é 128, aqui é 131, a porta e eu retorno a conexão. Nesse caso aqui eu instancio o server método, você pode ver aqui que essa instância do server método, eu tenho os métodos aqui em setCountry, o parâmetro, eu pego o texto que eu vou passar, eu não tenho nesse caso aqui o string erro, que no caso é uma string de erro aqui, eu não tenho, né, é um parâmetro de saída. Se ao executar esse método, eu pego o objeto, InsertCountReturns.returnValue, se tem algum erro, eu imprimo o erro. Se não tem nenhum erro, eu continuo a execução. Essa linha de código aqui é basicamente para sumir com o teclado, tá? Nada mais que isso. Então, ao fazer isso, eu executei e inseri um registro no meu servidor. Para fazer o refresh, nada muito diferente. Crio a conexão, instancio a classe proxy, declaro um objeto dbxReader. Lembra, esse dbxReader aqui, tá? Ele está implementado no meu framework. E aí, se você quiser ver o código-fonte desse objeto, você pode ir direto aqui. Vamos dar um F5. Eu tenho aqui, ó, ele é uma classe dbxReader, tá? Que é a implementação do nosso framework, do DataSnap Framework em Java. E aí, ó, ele implementa um JSON Serializable e um Table Type, e aí tem todos os métodos aqui. Só que em vez de você ir trabalhando com JSON, você vai fazer o quê? Você vai chamar o método getCountries, fazer reader.next e usar o método getValue e getAsString, igual você faz em Delphi. E aí eu estou adicionando ele cada registro nesse array, e eu passo esse array para o viewer, para a lista que está no meu telefone. É basicamente isso que eu faço e pronto, a minha aplicação aqui vai estar funcionando. Eu vou agora executar essa aplicação. Eu vou aqui instanciar o emulador do Android. Leva um tempinho, porque é um emulador um pouquinho pesado, e eu recomendo que vocês mantenham ele sempre aberto para não ter que inicializar a todo momento. Então eu tenho que esperar aqui a inicialização dele. E enquanto ele inicializa, eu tenho mais uma coisa que eu quero mostrar, que é quando você estiver criando uma aplicação para Android, você vai ter que vir aqui no Manifest e você vai ter que adicionar a permissão para acessar a internet. Tem aqui o botão Add, onde você tem aqui Permissions, e você especifica qual é o tipo de permissão que você quer adicionar, tá ok? E essa permissão aqui para o acesso à internet, que é User Permission, tá? Você tem ela aqui, Internet
ela tá aqui, ó, internet. Então você tem que adicioná-la, porque a sua aplicação tem que fazer uma chamada HTTP fora do servidor. Então, você tem que estar aí acessando a internet. Aqui eu tenho o Android, vou destravar ele, e aqui está a aplicação. Então, por exemplo, só para vocês verem a minha tabela, vou mostrar aqui qual é o conteúdo dela, a minha tabela countries lá no Interbase. Eu vou chamar aqui Employee, Tables, a tabela country tem estes registros aqui. Vamos inserir um novo país, eu vou colocar aqui novo, vou inserir, vamos fazer um refresh, novo está aqui. Então nós temos aí a sua aplicação Android interagindo com o seu server method, interagindo com os seus server methods e toda a regra de negócio centralizada no servidor da Snap. Vamos agora a um outro cenário que seria não só a plataforma Android, mas também o Windows Phone. Vamos aqui no Prisma. Eu tenho aqui o embarcadeiro Prisma e aí você pode criar aqui aplicações Windows Phone. Então a gente tem aqui uma opção dentro do Prisma que está integrado ao Visual Studio Shell, onde você pode criar aí aplicações Windows Phone. Eu já tenho essa aplicação aqui criada, vocês podem ver aqui que ela tem um design semelhante ao design Android, então eu tenho Country, Currency, botão Insert, Refresh. E aqui eu tenho o List View embaixo, eu tenho aqui a criação da conexão, tá ok? E aqui uma particularidade do Windows Phone é que as chamadas que estão sendo feitas através de HTTP são assíncronas. E quando isso acontece, você tem aqui que passar a conexão, porque o proxy cria a conexão. Quando cria a conexão, você tem um parâmetro que é o delegate, que é um callback. Em caso que tem algum erro, ele vai chamar esse delegate aqui, que no caso eu faço um message box aqui. Basicamente é isso. E aí eu tenho um insert country. E esse insert country, ele também... ele tem parâmetros aqui, que é o currency, a moeda e o país. E eu também posso criar aqui um callback. E nesse callback é onde estará os parâmetros de retorno. Nesse caso aqui eu não estou testando, tá? E como exemplo, no refresh eu fiz isso. Eu peguei aqui, ó, o getCountries e eu passei como callback essa classe getCountries_callback que é gerada pelo proxy. E o que eu faço aqui quando eu acabar de fazer a chamada HTTP, né, qual vai ser o método de callback que vai ser executado quando esse método for executado? O que ele vai fazer é chamar o método fillList. Esse fillList recebe o dbx reader, interage nele, tem aqui um whileReader.next e insere no list view, que é, na verdade, esse componente aqui. Uma particularidade no Windows Phone é que quando nós geramos a classe proxy, nós geramos em C#, e eu quero o meu projeto em Prisma. Então o que eu fiz aqui? Eu criei um projeto separado que é um assembler para um Windows Phone. Você tem aqui a opção de gerar um assembler para o Windows Phone no projeto, e tudo aqui está em C#, tá ok? Vocês vão ver que a classe aqui, os métodos, o insert count, está tudo em C#, fazendo a chamada no servidor da Snap. E o que eu fiz no meu projeto Prisma, porque eu quero desenvolver o mais próximo possível do Delphi, foi fazer uma referência, tá, ao projeto. Tem essa opção aqui, ó, Add Reference, que foi que eu fiz aqui a referência. Então eu tenho como dependência aqui o WP7 Proxy. E aí, na minha página aqui, no ponto pass, eu tenho um uses do embarcadeiro DateSnap Windows Phone 7, que é o meu package. Então, basicamente, foi isso que eu fiz. Quando eu venho aqui, aqui vai ter um erro, porque aqui o IP é 131. Vamos rodar de novo essa aplicação. Nesse caso aqui, ó, ele vai inicializar a aplicação. Eu já inicializei esse emulador. Quando você faz aqui um refresh, eu tenho aqui, ó, todos os países. Vou colocar aqui, ó, novo 2. Aqui no Windows Phone tem uma coisinha que é um pouco chata,
que é esse teclado. Você tem que pressionar uma tecla aqui para habilitar o seu teclado. Vou fazer um insert. Vamos ver se o insert agora tem que ter acontecido. Eu faço um refresh. O novo já existe, né? Então não vai funcionar. Vamos colocar aqui novo 2. Agora sim, vamos fazer um insert e um refresh, onde eu tenho um novo 2 aqui, ó. O novo, porque o novo era um estava com letra maiúscula, o outro não. Então foi feito aqui o insert na minha base de dados. Ou seja, eu utilizei o connector, passei a chamada ao servidor DataSnap, o servidor DataSnap respondeu para mim. Aqui você vê a diferença, você desenvolve só a interface. O resto, toda a regra de negócio está no seu servidor. Então aqui são 2 exemplos de como você pode aplicar e utilizar o DataSnap Connector aí no seu dia a dia. Deixa eu fazer um refresh aqui só para vocês verem que os registros estão aqui na tabela, né? Aqui está os dados na tabela. Então é uma forma de vocês verem aí como vocês podem utilizar o DataSnap Connector para centralizar as regras de negócio no servidor DataSnap e ter aí a possibilidade de disponibilizar para todos os seus usuários a informação. Então, se o usuário está usando BlackBerry, se ele está usando Android ou um tablet qualquer, você tem aí a possibilidade de habilitar, fazer com que a sua aplicação forneça essa informação para uma outra aplicação que esteja sendo utilizada em outro device. Então esses são aí alguns dos benefícios que você tem com o DataSnap Mobile Connectors. Eu vou abrir aqui agora para as perguntas e enquanto isso aí, se você quiser acessar a página de produtos da Embarcadero e fazer o download do trial, você pode acessar a página de cada um dos produtos ou ir direto aí fazer o download do trial do RAD Studio ou somente do Delphi, do C++, do RAD PHP ou Prisma, fica a seu critério. E eu também quero agradecer até aqui a presença de todos. E eu deixo também o meu e-mail, o meu blog, meu Twitter aí. Se você quiser entrar em contato comigo, eu estou à disposição. Muito obrigado.